Buenos días, Laís. Todo tempranito, tempranito. Se despertar gallo cantando. Nem tanto, né? Vamos lá, 8h16 já, olha aí, ó. Já estamos atrasados um minutinho. Bueno, vamos dar mais um minutinho. Enquanto isso, vamos dando bom dia a vocês, né? Hoje, primeiro dia, pelo menos, do espanhol nesse horário, né? De manhã cedo. É bom acordar já com espanhol. A gente dorme pensando em espanhol, né? Acorda falando espanhol. Hein? Que tal? Bueno, quero saber se está chegando legal o som para vocês, está chegando bom a imagem. E aquela coisa, a imagem que eu quero dizer, a qualidade da imagem, não a latinha não vai melhorar. Essa só na outra vida. Beleza, Laís. Ok. Vicky, Tassiane. Bueno, vamos a hablar entonces hoy sobre acentuação, tá? Acentuação, que assim como no português, a questão, primeiramente, antes de mais nada, a acentuação é uma parte muito importante da matéria de espanhol, pois ela sim ou sim, ela traz pelo menos uma questão, uma das questões de gramática da prova do vestibular, ela traz acentuação. Como vai se apresentar para vocês a questão? Ela sempre vai se apresentar na questão de acentuação. Ela vai extrair palavras do texto, enfim, e essas palavras elas vão ser reunidas em alguns grupos, onde vai ser perguntada por que elas vão ser feitas afirmações, ou elas são acentuadas por isso, e tu vai ter que dizer se é verdade, se é verdadeiro ou falso, e fazer aquelas só um está correta, 2 e 3 estão corretas, né? Aquele tipo de questãozinha que a gente adora. Ou então vocês vão ter que pegar e dizer por que elas são acentuadas. Uma questão. Uma coisa a gente tem certeza, tá? A palavra, para ter uma questão de acentuação, não vai ser pedido para vocês, olha, acentuem essa palavra da maneira correta. Porque para que vocês tenham, vamos dizer assim, a ferramenta necessária para fazer uma questão dessa, uma questão de acentuação, ou a palavra ela é escrita corretamente, tu tem que justificar porque ela está sendo, porque ela é escrita assim, ou então ela vem escrita de maneira incorreta, precisando ser acentuada, porém alguém vai ter que te verbalizar, vocalizar a palavra, né? Ou seja, para que tu saibas onde está a sílaba tônica, os elementos necessários para fazer a devida acentuação. Como numa prova de vestibular isso não acontece, né? Essa verbalização não acontece nada disso. Então a palavra ela vem escrita corretamente, só pode ser de uma forma a questão de acentuação. Ela vem escrita corretamente e tu terás que dizer por que ela é escrita dessa forma. Então, olho atento às regras de acentuação. As regras de acentuação ela tem 4 regras gerais, né? A partir de onde outras vêm. Vamos para as gerais primeiro. Assim como no português, as regras de acentuação elas são baseadas na tonicidade das sílabas, né? Ou seja, qual a sílaba tônica das palavras. No português nós temos paroxítonas, né? Elas são classificadas conforme a posição das sílabas. No espanhol nós temos uma quarta vertente. Vamos a elas. Vou começar por essa quarta vertente, a questão que é diferente, tá? Que são as chamadas sobresdrúculas. Esse palavrão mesmo, tá? Nossa, se vai começar uma manhã com sobresdrúculas, é para pegar cafezinho, mate e voltar. Sobresdrúculas. Quem são as sobresdrúculas? De que se alimentam, né? Onde vivem? As sobresdrúculas, elas têm a sílaba tônica antes da antepenúltima sílaba, né? Aqui, ó. Vou botar anteP aqui.
Isso aqui vai estar para vocês, tá no nosso grupo do Face ali, tá? No Objetivo Manhã. Então não se apavorem, nem me xinguem se eu, e nem a minha vozinha, ou bisavó, caso eu apague as copiar. Sobre as esdrúxulas, tá? Antepenúltima sílaba. Ou seja, sempre que a sílaba tônica estiver lá para trás, ela sim ou sim, olha aqui, ó, todas elas serão acentuadas. Todas elas, tá? Então, vamos dar um exemplo de sobresdrúxulas. Geralmente as sobresdrúxulas, elas têm... Ela vai ser... os exemplos delas vai ser sempre um verbo seguido de complementos. Tá? Por exemplo... Dígamelo. Né? Ou então... Cómpreselo. Aqui ó, nós temos um verbo, né? Opa, vai até aqui. E isso aqui de pronomes, né? Que depois, oportunamente, também nós vamos ver que são pronomes pessoais e pronomes complementos. Tá? Mas o que é importante são... Olha aqui onde é que está a nossa sílaba tônica, ó. Ela vem uma sílaba antes da antepenúltima e aqui acontece a mesma coisa, ó, no cómpreselo. Tá? Então, quando vocês identificarem com esse selô, melô, telô no final, pode, não vou dizer de 100%, né? Mas é a possibilidade da gente ter uma sobresdrúxula. E neste caso, todas são acentuadas. Bom, passando agora, as esdrúxulas é a nossa próxima atração aqui, tá? As esdrúxulas são as nossas conhecidas proparoxítonas, tá? Em algumas gramáticas. Vou botar o proparox, tá? Em algumas gramáticas, sim, inclusive a nomenclatura proparoxítona é utilizada. Ou quais são as proparoxítonas? Tal qual no português, são aquelas cuja antepenúltima sílaba é a tônica. E tal qual no português, também todas serão acentuadas. Tá? Exemplo de palavras esdrúxulas: público, rápido. Olha aqui, ó. Olha aqui onde é que está a sílaba tônica. Tá bem? Helicóptero todavia. Ué, e assim como no português, nós também temos as nossas paroxítonas e oxítonas, que são, no caso, e aqui eu gosto de fazer uma relação entre as duas, né? Um paralelo entre as duas, até o cérebro começar a pegar no tranco. Vamos lá, que são as graves, ou também chamada de llanas, que são as nossas paroxítonas. Tá bem? São as nossas paroxítonas. Quem são as nossas paroxítonas? Lembrando lá das nossas aulinhas de português, são aquelas que têm a penúltima sílaba sendo a tônica. Agora cuidado, tá? Porque agora não é aquela negócio de passar régua e todas são acentuadas. Na penúltima sílaba, quais são as acentuadas? Primeiro, elas têm que terminar em consoante. Só acentuadas terminadas em consoantes. Menos N e menos S. Tá? Então, por exemplo, por isso que palavras como no português, farmácia, escritório, família, são escritas pronunciadas da mesma forma em espanhol. Porém, vocês vão ver que elas não são acentuadas. A gente olha aquelas palavras, família, escritório, farmácia, táxi, por exemplo, todas elas dão uma coceira na mão para acentuar. Não esqueçam que penúltima sílaba, paroxítona, ó, consoante apenas, e NS. Vamos aos exemplos aqui, ó. Fácil.
difícil. E a última aqui, ó. Carácter. Olha aqui, ó, sempre na penúltima sílaba a tonicidade dela. Beleza? Bueno, então o que sobra para nós? Agora sobra a última, né? Que são as nossas oxítonas. São aquelas que têm a última sílaba como sendo a tônica, que são chamadas em espanhol de agudas. As agudas são as oxítonas. Essa nomenclatura em espanhol, tá, gente? Vocês têm que estar na ponta da língua. As oxítonas. Quais são as oxítonas? Como já falamos, as últimas tem a última sílaba como sendo sua tônica. Bueno, e quais são essas palavras que são acentuadas, porque não são todas? Lembram que a paroxítona, ela é de consoante? As oxítonas, vogais. Só vogais? Não. E lembram que nas paroxítonas não acentuamos N e não acentuávamos S, pois aqui acentuamos N e S. Eu até gosto de botar de uma forma diferente, que para gravar as oxítonas, macetezinho para gravar as oxítonas, ó. Quem não tem santo ainda, quem não é devoto de nenhum santo, pelo menos até o vestibular, se apega nessa aqui, ó, na Nossa Senhora das Vogais, tá? Então, se apegando a essa santa, vocês têm a charada para essa outra final. Porque lembre-se que amém, Leite. Nós temos sobre esdrúxulas, e esdrúxulas a gente passa a régua, né? Essas aqui, ao invés de ficar, né, a gente pode decorar pelas oxítonas. Macetezinho, ó, Nossa Senhora das Vogais. E a gente sabe que oxítonas e paroxítonas não se gostam, se detestam, não quer. Então, por exemplo, N, a oxítona quer, a paroxítona não quer. O S, a oxítona quer, a paroxítona não. E se a oxítona quer vogal, a paroxítona quer consoante. Tá? Então, tem essa forma aí da gente pegar e poder dar uma melhorada na questão da decoreba, vamos dizer assim, da regra, tá? Bueno, vamos aos exemplos, então, disso aqui, né? Todos os verbos no passado, né, as vogais, por exemplo, comió, caminhou, je sonhei, né, estudiei, tudo isso tem o acento na vogal. E outras palavras, tais quais coração, né, olha aqui, ó, coração, lá no final, ou então aqui, ó, después, que é o nosso famoso depois, né, interesse, vem a ser, profissão, né? Então todas elas terminou em N e S vogais, a gente passa o acento. Bueno, essas são as 4 regrinhas básicas, né? Aquele esqueleto básico da acentuação. Bom, mas existem algumas outras, né? Como, por exemplo, agora vamos a elas. Primeira de todas. Nós, monossílabos. Quem são os monossílabos? Como o próprio nome já diz, mono, né, sílabo, sílabas. Então, palavras com uma só sílaba, via de regra, não são acentuadas, tá? Não são acentuadas. Mas, como eu costumo dizer, o nunca e o sempre são muito definitivos, há exceções, tá? As exceções quais são? São aquelas palavras, aquele tipo de acentuação chamado diacrítico, ou acentuação, vamos chamar, né? Então vamos botar o gênero correto, acentuação diacrítica. O que é acentuação diacrítica? Também chamado de acentuação diferencial. Por quê? Porque esta acentuação, ela sim acentua alguns monossílabos. Quais são? Aqueles em que, com a mesma escrita e a mesma pronúncia, tem significado
diferentes, né? Nós já vimos alguns deles, por exemplo, olha aqui, ó, o ele, terceira pessoa, leva acento, né? Diferente, para diferenciar do artigo definido, ele, né? Vocês vejam que na pronúncia não tem diferença nenhuma. Na escrita não fosse o acento, tampouco. Mas ó, outro que a gente viu, ó, o tu, segunda pessoa do singular, tem acento, que é diferente do tu, pronome possessivo, que a gente vai ver logo a seguir, uma das próximas matérias. O pronome possessivo tu quer dizer teu, tua, né? Por exemplo, o mi acentuado quer dizer mim, diferente do mi sem acento, que é o meu, minha, outro possessivo que nós vamos ver em seguida. Então, ou seja, para diferenciar, e obviamente vocês têm a relação completa no material de vocês, de outros tantos, como um muito importante, além do ele, tu e mim, muito importante porque pode mudar completamente o tipo de interpretação de texto. Porque lembre-se que a interpretação de texto ela é 75% praticamente da nossa prova do vestibular. Tá? Então, se não mais ainda, se não 80%. O si acentuado quer dizer o contrário de não, afirmação totalmente diferente do si sem acento, porque o si sem acento ele é aquela partícula da condição, né? Se está chovendo, não puedo sair, né? Ou seja, se está chovendo, não puedo sair. Vejam a diferença, né? Um afirma e o outro condiciona. Tá? Então isso aqui é o que faz a acentuação diacrítica. Ela diferencia termos. Bem, até aqui, gente, tudo certinho, chegando bem som, tudo entendido. Bom, mais uma regrinha, então. Perguntas, tá? Nas perguntas, nós temos os pronomes relativos que acabam se tornando pronomes interrogativos. Quais são eles? Qual, quanto, quando, donde. E esses camaradas aqui, ó, nas perguntas, pronomes sempre, não gosto da palavra, mas às vezes ela é necessária, acentuados. Tá? Os pronomes sempre vão acentuados na pergunta. Independente, nosso porquê separado vai acentuado, mas, por exemplo, palavras como donde, né? Donde está mi lápis? Ou então, o próprio que estás haciendo? Que queres comer? Ou então outro aqui, ó. Como estás? Olha aqui, ó. Como, com acento. Ou então ainda, qual é tu nome? Né? Qual o teu nome? Então, todo o pronome que inicia a pergunta, donde, de donde, tem outros, como eu falei para vocês, quatro, todos eles vão ser sempre acentuados. Então, outra regrinha. E vocês vejam, por exemplo, na própria palavra como. A palavra como ela é uma paroxítona, que teoricamente, via de regra, ela não é acentuada, porque ela termina em vogal como. Certo? Mas, neste caso, dos pronomes nas perguntas, eles são sempre acentuados. Bem? Bueno. Outra galerinha que é acentuada, olha aqui, ó. Advérbios de modo, né? Geralmente, olha aqui, ó, palavras que terminam fora da pergunta o acento sai, sílais. Fora da pergunta o acento cai fora, tá? Sendo a pergunta tem que ser direta e indireta, tá? Sendo pergunta fica o acento, não sendo pergunta cai fora o acento. Por exemplo, tanto Juan como José são brasileiros.
Tá? Ou seja, tanto como quanto José são brasileiros. Esse como, aí ele já vai sem acento. Tá? Palavras terminadas em mente, ou seja, todos os advérbios de modo. As palavras terminadas em mente, elas vão manter o acento original. O que é isso, senhor? Vamos lá a explicação. Exemplos. Por exemplo, a palavra fácil, ela é acentuada, né, originalmente. Então, o advérbio de modo com o fácil, para nós é facilmente, tá certo? Porém, olha aqui, ó, fácil é acentuado, então, no espanhol, ele vai manter o acento. Mas vejam bem a minha pronúncia, facilmente. Ele não perde a tonicidade na penúltima. É apenas uma questão ortográfica, tá? Não vai alterar a minha pronúncia, não vai alterar a minha sílaba tônica. É apenas realmente uma questão ortográfica. Rapidamente acontece a mesma coisa, né? Ó, vejam que rapidamente acontece a mesma coisa, né? Vamos colocar aqui, ó, rapidamente. E vejam que a minha pronúncia, a sílaba tônica segue estando lá. Publicamente, tá? Democraticamente, porque democrática tem acento. Então, todas as palavras terminadas em mente, elas permanecem com acento original do substantivo, enfim, advérbio que a gerou. Entendido? Fica estranho, só não se deixem levar por essa questão do... elas seguem sendo paroxítonas, tá, no caso. Mas, nesse caso, acentuadas dessa forma. Tá bem? Vamos falar mais um negocinho que tem também no português. Olha aqui, ó. Olha esse camarada aqui, ó. Vamos falar do hiato. O que tem o hiato? O que é o hiato? O hiato é quando duas vogais fortes, elas se encontram na palavra, tá? E elas devem ser separadas. Lembrem-se, duas vogais fortes não ficam na mesma sílaba. Para isso, então, para saber do hiato, vamos dar um passo atrás. Tá? Vamos entender primeiro o seguinte, ó. Quais são as vogais fortes no espanhol? Vamos botar aqui, ó. Vogais fortes no espanhol é A, E e O. Tá? E as semivogais, ou vocales débiles, né, que a gente usa, vogais fracas, e U. Certo? E algumas regrinhas, então, para saber. Primeiro, vogais fortes. Nunca na mesma sílaba duas juntas. Nunca na mesma sílaba. Senhor, como diferencia o acento na palavra si? Como, Vinícius? Ok, vamos lá. O si, na verdade, como tu vai saber? Se ele estiver acentuado, ele é um advérbio. Tá? Na verdade, vamos lá. O si, ele não é um pronome. Nos dois casos, ele vai ser uma conjunção, né? Na verdade, vai ser de condição, o si, e o si acentuado, que é o advérbio, tá? O advérbio de afirmação. Tá? E como eu falei para vocês, ele já vai vir acentuado. Vocês não vão ter que acentuá-lo. Se o si estiver acentuado, é sim, é advérbio de afirmação, contrário de não. Se não estiver acentuado, é o si do condicional, tá? Beleza, tranquilo. Vamos, isso aí depois eu vou colocar o gabarito também para vocês, tá? Da apostila. Vamos lá. Tá respondido? Ficou claro, Vinícius? Tá? Então, se ele estiver acentuado, é o advérbio. Tá? Bueno,
Vogais fortes, nunca na mesma sílaba duas ficam juntas. Quando as semivogais, ao contrário, se elas estiverem juntas numa palavra, nunca se separam, tá? Nunca sozinhas numa sílaba. Vou botar um S lá. Nunca sozinhas numa sílaba. Entendam uma coisa, nunca sozinhas numa sílaba, desde que elas façam parte de um encontro vocálico. Tá? Vamos usar isso então. Fiquem com essa informação. Vogais fortes nunca se separam. Semivogais, elas nunca ficam sozinhas numa mesma sílaba. Beleza? Então, vamos lá para a regra do hiato, para vocês entenderem aí como é que funciona essa bagaça aí, tá? Vamos lá. Então, estamos falando de hiato. Olhem aqui a palavra, por exemplo, vamos chegar lá na palavra ruído. Ruído, olha aqui, ó, temos o encontro vocálico na palavra, né? Encontro de duas vogais, certo? São duas vogais fracas e, como a gente também já sabe, duas vogais fracas não, aliás, uma vogal fraca do encontro vocálico não pode ser separado da sua vogal. Ou seja, aqui a separação silábica se dará desta forma. Ruído. Tá? E aqui vocês vejam, há uma separação de duas sílabas, desculpa, há uma separação de duas vogais em sílabas diferentes? Não. Por isso, isso aqui não acentua. Bem? Não vai acentuar. Agora vamos ver a palavra eu. Será que acentua, não acentua? Bueno, vamos dar uma olhada. Como é que a gente separa essa palavra? Ó, A e E estão juntas? Sim, mas são fortes, então elas já vão separar essas duas. A, E. E a outra? A, E, Reo. Pelo som, deveria estar tudo numa mesma sílaba. Porém, nós temos o E e o O de novo, são duas fortes. Então, nós vamos separar mais esses dois aqui, ó. A separação silábica, fica dessa forma. Aí eu vou perguntar para vocês, onde é que está a minha sílaba mais forte? A, E, Reo. Está aqui. Gente, antepenúltima, né? Então, ela, sim ou sim, ela tem que estar acentuada. Só que, olha só, ela não está acentuada por ser antepenúltima. Ela está acentuada, ela foi separada da sua amiguinha vogal. E, por isso, a regra que faz com que aéreo seja acentuada é a regra do hiato. Tá? Isso é uma coisa que pode sim ser perguntada. O aéreo é acentuada por quê? É uma esdrúxula, uma proparoxítona ou é pela regra do hiato? Lembrem-se, regra do hiato. A regra do hiato ela prevalece sobre todas as outras. Tá? Vamos ver outro exemplo. Palavra, ó, muito clássica também, ó. Herói, que é herói em espanhol. A palavra herói, vamos lá, vamos separar. E, até aí tá beleza. E olhem bem o som dela. Herói. O roe no final deveria vir todo junto pelo som. Porém, nós temos duas vogais fortes de novo, ó. Então nós separamos. E vejam bem que herói, onde é que está a sílaba? Está aqui. Antepenúltima, né? Então, acentua. Agora, acentua por quê? Por que ela vai ter 3 sílabas? Por causa do hiato. E por isso, ou seja, o hiato forçou ter as 3 sílabas, o hiato forçou a que a sílaba fosse a antepenúltima, então o hiato, você é o responsável pela acentuação dessa palavra. Bem? Então, vamos botar os pingos nos is, vamos acusar a galera que o responsável pela ação. Tá bom?
Bueno. Agora vejam bem uma coisinha. Biologia. Biologia. Essa matéria é tão importante para muitos, tá? Biologia. Essa bichinha aqui, ó. Ó. Ok. Lo, até aí beleza. Agora olha só. Ria, biologia. Pelo som, qual é a minha vogal mais forte, a vogal tônica da palavra? Quem é que me diz aí no chat? Para vocês, qual das vogais em biologia é a vogal mais forte, que eu escuto o som com mais força? Por favor. Quem vai colocar no chat? Acorda, gente. Vamos lá. O A? Biologia? Será que é o biologia? Ou é biologia? Isso. Vicky, Ana Gabi. É biologia. Né? Olhem aqui a pronúncia, aquilo que eu falei para vocês. Quando ela não está correta, eu tenho que falar a pronúncia para vocês. Biologia. A minha vogal mais forte é o I. Mas, senhora, como é que é a minha vogal mais forte da palavra? Se o I é uma vogal fraca, uma semivogal, aí entra a acentuação. Quando I ou U forem a vogal mais forte da palavra e estiverem ao lado de uma vogal forte, o que eu faço para ela superar, para ela rivalizar com a letra A? Eu vou ter que acentuar o I. Então, ó, a separação da biologia vai acontecer. Opa, faltou o G aqui. Né? Vai acontecer desta forma aqui, ó. Tá? Por exemplo, palavras. Vamos lá, nomes próprios acontece isso, né? Nomes próprios. Lembre-se que nomes próprios, eles são suscetíveis à acentuação. Depois vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos mexer no hiato aqui, ó. Olha aqui, ó, esse nome. Maria. Maria, né? Qual é a sílaba, qual é a vogal mais forte em Maria? Eu não falo Maria e não falo Maria, né? Eu falo Maria. Maria, eu tenho o MA aqui. Agora o I é mais forte que o A. Então, como é que eu tenho que colocar? Eu vou acentuar para ele ser realmente mais forte. Então, a separação de Maria ocorre dessa forma. Vamos lá, vamos usar mais nomes próprios. Olha aqui, ó. Raul. Raul. Qual é a minha vogal mais forte? Eu tenho um encontro de duas vogais. Qual é a mais forte delas? É o Raul, não é Raul. É Raul. Então, para ele ser mais forte que o A, eu também tenho que acentuar. E o meu Raul se separa desta forma. Opa! Quadraço. Raul se separa desta forma aqui. Agora vejam bem, eu vou pegar o nome de um colega nosso aí, ó, Vinícius. Né? Vamos lá, ó. Vinícius. Qual é a minha vogal tônica daqui? A vogal mais forte daqui, tá? Vinícius. Só um minutinho, gente, só um minuto. Perdonem-me. O despertador tocando, vai ficar um barulho chato no fundo. Olha só. Voltando. Vinícius. Qual é a minha vogal tônica em Vinícius? Olha aqui, ó. É um I também, né? Vinícius. Porém, por que o Vinícius não vai acentuado?
Porque ele está entre duas consoantes. Eu não tenho encontro vocálico em Vinícius aqui. Tá? Então ele não precisa ser acentuado. Lembrem-se, a outra palavra que a gente viu lá atrás, né? Ó, ruído. Por que eu não tenho que acentuar o I, já que ruído, o I é o tônico? Porque ele está do lado de uma fraca, então ele não precisa se sobrepor a ela com acento. Tá? Ruído, não, tampouco, Vinícius, tampouco. Acho que não, agora tu me... Não, acho que ruído tem, hein? Mas acho que ruído tem. Vinícius também tem acento, né? Vinícius. Boa pergunta, Vinícius. Pergunta professor de português agora. Mas Vinícius, a maioria dos Vinícius que eu conheço são acentuados, tá? Agora eu teria que voltar lá. Eu não sei. Não sei. Tá? Não sei. Antes de dar chute, né? Beleza? Regra do hiato, então, gente. Então, olha só, mais um macetezinho para vocês. Quando vocês virem palavras com ia, por exemplo, tá? Palavras com ia, com io, né? Como, por exemplo, buen dia, um tio, Rio de Janeiro, né? Biologia, geografia, todos eles vão ser acentuados. Então, sempre quando vocês verem esses ia, io acentuados, a regra que os acentua é o hiato, a regra do hiato. Tá certo? Bom, para concluir a parte de acentuação, nós temos as palavras, também um grupo bastante extenso de palavras chamadas heterotônicas. O que são as palavras heterotônicas? Heterotônicas são aquelas palavras em que a gente tem a sílaba tônica diferente, elas são escritas de uma forma igual ou muito parecida com o português, porém elas têm a sílaba tônica diferente da nossa. Por exemplo, a nossa academia em espanhol vira academia, tá? E aí vai também uma dica, ó, gente. Toda palavra em espanhol que terminam com demia, por exemplo, pandemia, epidemia, pegar palavras da moda, né? É epidemia, pandemia, tá? Então, todas as palavras que tiverem demia para nós, a sílaba tônica é uma anterior. Como todas as palavras que forem derivadas de terapia, tá? Terapia. Então vejam bem, fisioterapia, tá? Radioterapia, quimioterapia, sempre vai ser a penúltima, a mais forte, tá? Dentre a gente vem, por exemplo, especialidades que a gente tem cardiologista, odontologista, né? Odontólogo, cardiólogo, enfim, a questão é se atentem às regras de acentuação. Vocês vejam, uma palavra como se ela vem escrita assim, olha aqui, pegar a especialidade da mana, aqui tá, da minha irmã. Olha aqui, ó. Se eu apresento para vocês assim, vocês têm a condição de saber que, olha aqui, ó, ele não é, olha, não está acentuado na penúltima, ela, portanto, não é uma esdrúxula. Ela termina em vogal, mas não está acentuada lá. Então ela não é oxítona. Então a minha sílaba tônica aqui é fisioterapia, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios juntos na próxima aula, tá? Tem que dar lugar para o outro professor. Vamos fazer alguns exercícios juntos na próxima aula, mas eu peço que façam, se eu não estou enganado, é página 13, talvez, na apostila de vocês, né? Façam os exercícios de acentuação, tá? Eu vou colocar o gabarito para vocês no grupo, junto
com os slides dessa matéria dada hoje. Tá bem? A gente corrige e faz alguns exercícios juntos na próxima aula. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de todos, pela participação. Eu que agradeço a vocês pela aula, pela parceria. 8h15, próxima quarta, próximo miércoles, vamos estar aqui, tá bem? Graças Vinícius, Laís, graças a todos que estiveram aí. Beijo para vocês, cuidem-se, fiquem em casa e segue estudando, que as datas estão sendo confirmadas, hein? Tá bom? Então vamos lá, vamos tocando ficha. Beijo para vocês.